ao serviço público, né, de saúde, que às vezes ele é mais célere do que o particular, eu tenho visto aí muitas ações judiciais com pedidos liminares para internação no Hospital Público Mário Sim. Covas, né, porque é um hospital Exato, de hoje que eu estou falando, hoje o consumidor talvez leve mais tempo para marcar um consulta, um exame na rede privada do que na pública. E não quer dizer que o nível de excelência da privada é melhor do que a pública, ao contrário. Isso nem no passado era e nem hoje é também. O que se tem dificuldades, por exemplo, sempre se teve na rede pública, é o volume de atendimento, né? Claro que níveis de excelência também você tem problemas na rede pública e muitas vezes até na rede privada também. Né? Não dá para dizer que um é melhor que o outro. Vai depender muito do tipo de tratamento, do que você está buscando, dos profissionais que estão trabalhando naquela unidade. Os profissionais são mais importantes. Exatamente, a responsabilidade do médico, que é pessoal daquele médico. Tudo isso envolve um contexto. Agora, o que nós estamos vendo no nosso dia a dia lá no PROCON é o aumento do número de reclamações de plano em relação à rede credenciada, negativas de cobertura, aumento fora do que está determinado pela faixa etária. Então, são aquelas contratações que o consumidor contratou um plano imaginando que ele estava, né, tendo um plus, algo que fosse além daquilo que a saúde pública lhe oferece, porque essa é a finalidade do plano. Sim. O plano é um plano suplementar, porque o público já tem, então ele tem que ir além daquilo que o público... E está acontecendo o contrário. Ele está conseguindo mais vantagens na rede pública do que na privada. Até tem... A não ser planos muito altos, que são valores excessivos, sim, que não são esses da grande maioria da população, né? Com certeza. Até comentando essa questão de você, as pessoas que têm planos privados correrem para socorrer do SUS, né, do plano de saúde público, e aí parece que tem havido aí uma movimentação com relação a, poxa, então se você usou e você tem o plano, vamos ter que cobrar do seu plano pela o plano tem que cobrar do SUS, inclusive. Que coisa. Curiosidade, assim, os planos de saúde ainda são, assim, os tops de reclamações. Ao contrário, desculpa, o SUS é que tem que cobrar do plano. Os planos de saúde ainda são assim os tops de reclamações do PROCON ou não? Eles deram uma Não, eles não são o top, mas é um segmento que toda reclamação que a gente tenha, seja uma delas, é muito preocupante porque você está falando de saúde. Então, enquanto você estiver falando de telefonia, da televisão de LCD que não pegou, do carro que está com problema no câmbio, tudo bem, não que você se torne um consumidor satisfeito, não se torna, claro, mas... Nós estamos falando de produto, de bens materiais. Agora, quando você estiver falando de vida humana, aí é diferente. Aí a nossa preocupação é muito maior. Então, basta ter uma única reclamação para acender um alerta. E nós não temos uma única, nós temos várias reclamações. E de várias operadoras diferentes. Então, podemos dizer o seguinte, individualmente nas reclamações, não tem a operadora X, que é que está lá liderando o ranking. Mas se você contextualizar e somar todas as reclamações referentes a planos de saúde, por exemplo, você tem um número muito significativo. E isso é complicado. Porque eu acho que ainda a campeã de reclamações deve ser as companhias telefônicas, né? Ainda elas não perdem para ninguém. Então, elas até, olha, vou até passar aqui uma informação para o nosso telespectador que tem diminuído bastante o número de reclamações referente aos serviços de telefonia móvel ou fixa. Até em função de um pacto que foi feito junto aos PROCONs e ao Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, de firmar um compromisso de diminuir, porque da forma como estava era inaceitável. Aquilo ali, aquele mundo não serve para ninguém. Então eles combinaram, firmaram um compromisso de reduzir. E de fato reduziram. Houve uma redução. Houve uma redução no número de reclamações, tanto das operadoras de telefonia como dos bancos, que é outro setor também extremamente demandado. Mas ainda está muito aquém daquilo que a gente gostaria que fosse. Agora, são segmentos que têm uma base de cliente muito grande. Né? Então, eles sempre vão ter muitas reclamações. Sim, sempre vão ter. O que não pode acontecer, como estava acontecendo, os PROCONs virarem balcão de serviços dos bancos, das telefônicas, desses grandes grupos. Aí não dá. É porque o PROCON ele é um intermediador, né? Ele tenta solucionar ali Exato, ele busca sempre conciliar. O PROCON existe, sempre vai existir, sempre vai ser importante que ele exista. E é óbvio que, como eu disse, grandes empresas, até pequenas, sempre vão ter um outro problema. O PROCON vai estar lá para isso. Né? Então, o fato dele ter ido ao PROCON reclamar, não quer dizer nada. O que não pode
é ficar como estava. Quer dizer, nós, né, dirigentes de PROCON, virarmos ali o serviço de atendimento, o saque dessas empresas. Aí não dá. Aí não. Aí tá alguma coisa errada, tem que se modificar. Não pode virar um hábito, né? Claro. Tem que ser um Eles têm que resolver. Agora, aquilo que não foi possível, aquilo que fugiu, aquilo que tem uma divergência, aquilo que de fato há uma contradição entre o entendimento que a telefônica, ou telefônica não, digo, qualquer operadora de telefonia ou banco, seja lá quem for, e o consumidor está tendo, aí ele vai para o PROCON, porque ali você vai discutir, né? Agora, tudo que acontece, aí não dá, né? E era assim que estava acontecendo. O PROCON é um órgão que, assim, conforta mesmo o consumidor, porque ele sabe que ele pode chegar lá e ele vai contar com um bom atendimento, né? Exatamente. Graças a Deus o PROCON aí tem tido e prevalecido nesses anos todos da sua existência como um órgão de credibilidade, de confiança para o cidadão, né? Não só para o consumidor, mas para o cidadão em linhas gerais, porque na verdade acaba sendo a tábua de salvação que ele tem. E a gente tem correspondido a essa expectativa, trazendo ou procurando trazer para o consumidor esse conforto, esse atendimento, né, que ele não teve, essa atenção que ele não teve nas empresas das quais ele vem reclamar, e que ele tenha pelo menos isso no PROCON. Então o PROCON minimamente busca um esclarecimento, busca orientá-lo, busca dar... E até mais do que isso, né, buscar a solução para o problema dele. Então é um órgão de credibilidade, é um órgão que tem se mantido assim ao longo dos anos, isso é importante. É um órgão público, né, que demanda aí os interesses das políticas públicas que são instituídas, e ele tem que se demonstrado um órgão ao longo do tempo de confiança para o consumidor. Isso é muito importante. Também eu acho que, opinião própria, algumas empresas elas têm percebido mesmo que com essa força atuante do PROCON, elas têm criado uma consciência maior na questão de evitar que o nome dela seja levado ao PROCON, porque é super desagradável. Você entra no site do PROCON, você digita o nome da empresa, lá você tem reclamação, né? É verdade. Então eu acho que é até uma forma de conscientização para evitar que é verdade. E a empresa também tem visto isso com bons olhos, né? Porque para a empresa também, quando o consumidor vai ao PROCON, por mais que ela tenha aquele aspecto negativo, mas dada a seriedade do órgão, ela sabe que ali ela também vai ter pessoas que vão buscar resolver, vão solucionar os conflitos. Isso é muito importante, porque a empresa precisa enxergar o PROCON como eu disse, é um órgão público, né? Está ligado aí às políticas públicas, seja no âmbito governamental, federal ou municipal, como é o nosso caso, mas que naquele momento ele tem que ir ali para buscar uma intermediação, né? Fala, olha, tem um conflito, tem uma divergência, nós entendemos assim, o consumidor está entendendo isso, e o PROCON vai buscar essa conciliação. Então a empresa, toda vez que ela é notificada, né, que ela recebe uma notificação do PROCON, ela tem que atender. O que é ruim, tanto para o consumidor como para a própria empresa, é quando ela não atende. Quer dizer, ela recebe uma notificação e ela, no PROCON, ela ignora. Não, o órgão está lá para isso. Claro. E é o momento que ela tem de ir lá, de esclarecer também o seu lado, de passar a sua versão, de mostrar para o consumidor, eu falo, não é bem assim, olha, se o senhor está entendendo que o senhor está certo, não, mas o senhor não está certo por causa disso. Só que ela faz isso na presença de um técnico. Claro. E aí o técnico vai dizer, não, olha, você também está com o teu entendimento equivocado. Não é bem assim. Isso aqui você tem que mudar, porque esse entendimento seu não corresponde ao que está na lei. E é onde você tem a oportunidade de discutir aquele caso concreto. Então, o fornecedor, quando ele recebe uma notificação do PROCON, ele não precisa ficar bravo, irado, né? Nada disso. Ele tem que simplesmente atender e ir lá para que aquilo seja discutido. Doutora Ana, eu queria agradecer a presença da senhora aqui, que abrilhantou o nosso programa, e avisar aos nossos telespectadores para continuarem se cadastrando no ecoprograma.com.br e no Direito Legal na ecotv@gmail.com.br para receber um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. Muito obrigada. Obrigada, doutora Ana.